repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja, que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Pode-se andar por ela?" É verdade, concordou Honório, envergonhado. Para criar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis, e a carteira trazia um bojo recheado. A dívida não parece ser grande para um homem na posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas segundo as circunstâncias. As dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, a princípio por servir parentes e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão. Baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas de lojas, armazéns, passou aos empréstimos, 200 a um, 300 a outro, 500 a outro. Tudo a crescer. E os bailes a darem-se, os jantares a darem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem. "Tu agora vais bem, não?" Agora vou, mentiu Honório. A verdade é que ia mal, poucas causas de pequena monta e constituintes remissos. Por desgraça, perdera ultimamente um processo, com que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que lhe tirou alguma coisa a reputação jurídica. Em todo caso, andavam mão-finas nos jornais. Dona Amélia não sabia de nada. Ele não contava nada à mulher, bons ou maus negócios. Não contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se não andasse em um mar de prosperidades. Quando Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilheiras, ele respondia com 3 e 4. E depois ia ouvir os trechos de música alemã, que Dona Amélia tocava muito bem ao piano, e que Gustavo escutava com indizível prazer. Ou jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ficou espantada e perguntou-lhe o que era. Nada. Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos. Era o princípio, e todos os princípios são difíceis. E toca trabalhar, a esperar, a gastar, a pedir fiado ou emprestado, para pagar mal e as más horas. A vida urgente de hoje são uns malditos 400 e tantos mil réis de carro. Nunca demorou tanto uma conta, nem ela cresceu tanto como agora, e a rigor o credor não lhe punha a faca nos peitos. Mas disse-lhe uma palavra azeda, com um gesto mau, e Honório, que quer pagar hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde, tinha se lembrado de ir ao agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia, é que viu a carteira no chão, apanhou-a, meteu-a no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou nada. Foi andando, até o Largo da Carioca. No largo parou alguns instantes, enfiou depois pela Rua da Carioca, mas voltou logo, e entrou na Rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí a pouco no Largo de São Francisco de Paula, e ainda, sem saber como, entrou em um café. Pediu alguma coisa e encostou-se à parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa principal das reflexões,
A consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com o ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la. Mas tão depressa acabava de lhe dizer isto, vinham os apuros da ocasião, e puxavam por ele, e convidavam-no a ir pagar a cocheira. Dizer-lhe que, se fosse ele que a tivesse perdido, ninguém iria entregá-la, insinuação que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso, finalmente, mas com medo, quase às escondidas. Abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 200 mil réis. Algumas de 50 e 20. Calculou uns 700 mil réis ou mais. Quando menos 600. Era dívida paga. Eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve a tentação de fechar os olhos. Correu à cachoeira pagar. E depois de pagar a dívida, adeus, reconciliando-se consigo. Fechou a carteira e, com medo de a perder, tomou a guardá-la. Daí a pouco, tirou-a outra vez e abriu-a, com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era dele? Afinal, venceu-se e contou. Era 730 mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube. Podia ser um lance da fortuna, e sua boa sorte, um anjo. Honório teve pena de não crer em anjos. Mas por que não havia de crer neles? E voltava ao dinheiro, olhava, passava-o pelas mãos. Depois resolvi o contrário, não usar do achado. Restituí-lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou ele. A descoberta o entristeceu. Não podia ficar com o dinheiro, sem praticar um ato ilícito, e naquele caso, doloroso ao seu coração, porque era de um amigo. Tudo o castelo levantou-se, esborrou-se como se fosse de cartas. Verei amanhã o que posso fazer. Chegou na casa, ali já achou Gustavo, um pouco preocupado, e a própria Dona Amélia o parecia também. Entrou rindo e perguntou ao amigo se faltava alguma coisa. Nada. Nada? Por quê? Mete a mão no bolso. Não lhe falta nada? Falta minha carteira. Sabe se alguém achou? Gustavo pegou dela precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Sorriu amargamente e, como o outro lhe perguntasse onde a achara, deu-lhe as explicações específicas. Mas conheceste-a? Não. Eu achei os teus bilhetes de visita. Honório deu 2 voltas e foi mudar de toalete para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a e foi a um dos bolsos. Tirou um dos bilhetinhos que o outro não quis abrir nem ler e estendeu-o a Dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou-o em 30 mil pedaços. Era um bilhete de amor.